Falando de política, agora no Brasil, na última semana, o presidente Lula se reuniu com governadores para tratar da PEC da segurança pública. A gente falou sobre isso aqui, né? Que busca reforçar a segurança em estados e municípios, especialmente no combate ao crime organizado. A proposta trata das responsabilidades da União e dos estados na área, levantando questões sobre o que cada ente federativo deve fazer para conter o avanço da criminalidade. A gente vai entender mais sobre esse assunto conversando agora ao vivo com o Adriano Gouveia, que é advogado especialista em direito penal, professor que está conectado aqui comigo, vai falar com a gente agora. Bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos que acompanham o Jornal Brasil Hoje, TV Pai Eterno. Mais uma vez é uma honra estar aqui com você, com toda a equipe, com o Fernando e com todos que estão aí abrilhantando essa manhã. Sempre bom recebê-lo, doutor, ainda mais para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esses assuntos que vão mexer, né, no nosso dia a dia, vão mexer com a vida dos brasileiros. Queria que o senhor começasse nos explicando o que essa PEC da segurança propõe, quais são as principais mudanças que ela traria, né, melhor dizendo, para a segurança pública aqui no país. Pois não, Wilker. Inclusive, alguns governadores disseram que foram pegos de surpresa com o texto da PEC. Porém, constitucionalmente, nós sabemos que pelo artigo 144 da Constituição, as polícias são organizadas através da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícias Penais e Guardas Municipais. E a atribuição do que se refere à segurança pública no Brasil, ela é concorrente, cabe tanto à União quanto aos estados e também aos municípios. Porém, em 2018, ainda quando estávamos no governo Temer, foi editada a Lei Ordinária 13.675 de 2018, que trouxe o Sistema Único de Segurança Pública, muito parecido com algumas bases semelhantes com o Sistema Único de Saúde, prevendo uma integração das polícias com planejamento ideológico, ação integrada, unidade, interoperabilidade. Na reunião que o presidente Lula teve com os governadores, a proposta do governo, muito capitaneada aí pelo ministro Lewandowski, que levantou essa bandeira com muita força, é constitucionalizar essas regras que, na verdade, já existem, ou seja, colocá-las na Constituição para que se tornem mais aplicáveis e que se tornem mais robustas, difíceis até de ser modificadas no futuro. Alguns governadores resistiram, falando que isso tiraria a autonomia dos estados. O debate é longo, o debate é extenso, mas, em conclusão, sabemos que o Brasil necessita de uma polícia organizada e estruturada para lidar com os problemas atuais da criminalidade, que não é criminalidade antiga entre uma pessoa e outra. Muitas vezes hoje nós temos crimes organizados transcontinentais, crimes onde há lavagem de dinheiro, onde há tráfico de drogas, tráfico de pessoa, tráfico internacional de armas, tráfico de prostituição, inclusive para doação forçada de órgãos, coisas horríveis, e que há necessidade de uma interoperabilidade entre as polícias. Esta foi a proposta do governo federal. Sabemos que no debate democrático é necessário sempre mais e mais debates, sempre mais e mais confrontos, e vejamos quais serão as cenas aí dos próximos capítulos no que se refere à reforma da segurança pública no Brasil. É uma bandeira que já vem sendo defendida pelo governo, é uma necessidade social. A segurança pública, além de reforma, precisa de um fundo robusto a fim de confrontar com a mesma estrutura do crime a alta criminalidade, inclusive transcontinental, que vem assolando o nosso país, para que a finalidade pública de bem-estar social seja alcançada. Nós sabemos que as polícias são órgãos de inteligência e essa integração de inteligência, como propõe o governo federal para os estados, essa ação integrada, como vem propondo, ela é uma necessidade. Alguns pontos polêmicos ainda têm resistência no que se refere aos governadores. Por exemplo, a instalação das câmeras de segurança dos policiais, as famosas body cams, em inglês, câmeras de segurança em português. Alguns estados já instalaram, outros não instalaram, e que nós vemos isso como realidade, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, uma realidade que eu conheço desde os anos 90, eles já têm isso como pacífico, solidificado, e aqui no Brasil ainda não. Vejamos como será as cenas aí dos próximos capítulos.
Tem que ter muito debate mesmo, e eu quero entender qual seria, se já existe isso previsto nessa proposta de emenda à Constituição, se já prevê ali qual seria o papel do governo federal nessa questão da segurança pública, porque a gente sabe que os principais entes de segurança pública, as entidades ali, Polícia Militar, Polícia Civil, elas estão mais ligadas aos governos estaduais. O governo federal o que faz é transferir verba. Isso mudaria de alguma maneira? O governo federal teria qual papel nesse sistema todo? Segundo a reunião, Wilker, segundo a reunião que houve com os governadores, o governo federal, através da PEC, seria o agente, ou a União, né, no caso, seria a integradora da inteligência entre as polícias. Seria uma forma de você mesclar toda a atividade policial em uma plataforma única e as diretrizes básicas da Polícia Civil de atuação e das polícias em geral em atuação, né, seria dada pelo governo federal. Esta foi a resistência dos governadores, os quais disseram, alguns disseram, né, sem mencionar os governadores, mas alguns disseram resistindo, que isso tiraria a autonomia dos estados. Por outro lado, o governo federal, através do ministro Lewandowski, disse que não, disse que isso integraria a atividade policial, dando mais operabilidade, e a palavra foi essa. Enfim, o governo federal não está de todo errado, porque nós vemos aí nos estados, cada estado, muitas vezes, com seu procedimento policial próprio, cada estado com seu procedimento padrão operacional também próprio, cada um traçando regras, e quando você vai, por exemplo, enfrentar a criminalidade interestadual ou até mesmo a criminalidade internacional, porque hoje o crime transcende fronteiras, existe uma dificuldade muito grande no que se refere à comunicação entre órgãos. Isso é uma realidade. Eu, como advogado, tenho visto isso de forma muito clara. Na justiça, por exemplo, isso já foi superado através das plataformas digitais integradas. Por exemplo, na execução penal hoje, nós temos a plataforma unificada do Sistema de Execução Penal, que é uma plataforma do governo federal, e funciona muito bem. Juízes do Brasil inteiro, não importa em quais estados ou a quais tribunais estejam interligados, eles usam a mesma plataforma e o sistema é muito bom. A proposta do governo é similar a essa, uma integração. Eu não vejo, agora fazendo uma crítica ao texto do projeto, da proposta que eu li, eu não vejo uma invasão de competências constitucionais. Pelo contrário, eu vejo uma integração, um planejamento estratégico, uma reestruturação, um repensar das polícias que tem por finalidade o bem-estar da sociedade e o combate daquilo que a criminologia chama de macrocriminalidade, de criminalidade organizada, de crimes do colarinho branco, né, uma expressão que vem do sistema americano, white collar crimes, crimes do colarinho branco, visando a repressão. É necessário uma reforma. Agora, o debate democrático irá dizer como essa reforma será feita. Certo, a gente tem visto um crescimento desse crime organizado que o senhor está mencionando aí. Antigamente ficava mais concentrado em alguns estados aqui do nosso país e o que a gente vê hoje é que ele se espalhou por outras regiões também. Isso mostra, de forma bem clara, que uma mudança é necessária nesse momento, certo? Wilker, a criminologia clássica diz que segurança pública é um tema em constante mudança. Nós não podemos ficar apegados a modelos do passado. A nossa Constituição é de 1988. É claro que cada estado tem o seu regramento próprio de segurança pública nas constituições do estado e nas leis estaduais. A Polícia Federal tem o seu regramento, a Polícia Rodoviária Federal tem a sua forma de integração, mas os argumentos do presidente Lula e do ministro Lewandowski foram que essa integração deve ser maior. Esta interoperabilidade entre plataformas e essa inteligência deve ser maior. Muitas vezes a inteligência de um órgão policial de qualquer estado, ou até mesmo federal, não é compartilhada com os outros, e isso gera problemas para a segurança pública. Em todo o serviço público, inclusive no que se refere à segurança pública, nós temos que levar em consideração a regra do artigo 37 da Constituição, que busca eficiência. E eficiência quer dizer maior resultado com o melhor esforço. Nesse sentido, a eficiência deve ser buscada. A proposta é boa, o debate melhor ainda. Vejamos como o nosso parlamento irá discutir e maturar esta questão. Certo. A gente tem uma questão muito polêmica que é referente às câmeras nos uniformes dos policiais. O senhor já começou a tratar desse assunto e eu queria ouvir um pouco mais da sua avaliação com relação a esse tema.
Porque o que a gente viu em São Paulo, por exemplo, foi uma redução da criminalidade e a redução também das mortes, inclusive dos policiais. Isso não é um sinal de que deveria haver um movimento de nacionalização dessa ferramenta a mais na segurança pública? Instalar essa câmera nos uniformes dos policiais não seria positivo em outras regiões do Brasil também? Tem como fazer essa avaliação nesse momento, já que a gente já tem um exemplo ali de sucesso? Wilker, eu sei que devemos sempre refletir aqui o estudo do que está sendo debatido de lei, mas eu vou te dar uma manifestação, né, e uma percepção pessoal. Em 1998, eu vi pela primeira vez uma câmera corporal sendo usada em um policial na cidade de Nova York. Antes da administração, da gestão do prefeito Rudolph Giuliani, que foi o prefeito que conseguiu reduzir a criminalidade no Queens e no Brooklyn, que eram regiões de alta violência, pela vigilância. Muitos anos depois, eu comecei a ver câmeras corporais em policiais do estado de São Paulo e em policiais do estado do Paraná. É uma realidade. O argumento das câmeras policiais é que elas servem de forma dupla, tanto para a segurança do cidadão quanto para a garantia do policial. E pelo princípio da publicidade, na função pública, no exercício da função, nada impede que as câmeras sejam colocadas. Por outro lado, os argumentos contrários dizem que a câmera policial poderia inibir a atividade do policial em serviço e se sentiria, de alguma forma, coagido a não agir por um argumento razoável. A polícia, em situações de confronto, necessita aniquilar o confronto pela reação, muitas vezes em legítima defesa. Então, nesse sentido, existe uma resistência, e a palavra é essa, muito grande com relação às câmeras corporais. Uma das propostas do projeto de constitucionalização da política criminal de segurança pública, da política nacional de segurança pública e direitos sociais, é trazer-se uma regra no que se refere à instalação das câmeras corporais, ou também conhecidas como body cams. Vejamos como o parlamento vai se comportar e como os governadores vão se comportar. É fato, como disse o nosso governador, que a Constituição dá atribuição aos estados de regulamentar tanto as suas polícias civis, quanto as polícias militares e as polícias penais. Porém, se houver no futuro de lei a ser criada uma determinação constitucional onde se venha a impor a necessidade de criação e instalação de câmeras corporais como um elemento de segurança pública nacional, isso será feito. Agora, compete ao parlamento debater o assunto de forma séria, de forma coerente, com a participação da sociedade, e neste momento eu vejo uma utilidade social enorme aqui no jornal, onde nós estamos debatendo o programa, para que venhamos no futuro a encontrar a real solução para essa questão das câmeras corporais. Essa questão está muito envolta em ideologias políticas também, né? Acaba que tudo se mistura ali, sendo que o importante seria a gente tratar da segurança pública, né? E olhar para essa questão de uma maneira mais técnica. Estou aqui com o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, uma instituição muito séria que a gente tem no nosso país, né? Está dizendo o seguinte, ó, nas unidades que receberam as câmeras, o número total de mortes decorrentes de intervenção policial. E aqui a gente está falando de civis, né? Está falando de suspeitos e também de policiais. A queda no número de mortes nessas intervenções policiais, a queda foi de 80% na comparação com os 12 meses anteriores. Então, não é um número que a gente pode simplesmente desconsiderar. Vale a pena, então, o debate, vale a pena analisar esses números e observar, né? Se não seria positivo em outras regiões do país também aderir a esses equipamentos. Obrigado pelo seu tempo, pelas informações. Sempre bom recebê-lo. Até a próxima, viu, professor? Obrigado, Wilker. É recíproco. Parabéns para a TV Pai Eterno, em razão do debate, em razão da difusão do conhecimento, da cultura e da fé. Todos nós precisamos de ter um referencial de fé, um referencial divino em nossas vidas. E a TV Pai Eterno vem sempre fazendo isso com excelência. Com certeza, professor. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.